Pauta jornalística. Você sabe qual é a importância? Produção de um boletim ou de uma matéria. Você sabe como é feita? Essa edição do Foco News vai esclarecer como um telejornal é produzido. E ainda, os bastidores de uma reportagem e como é feito o boletim. Não saia daí. O Foco News está começando agora. Boa noite. Boa noite. A nota simples em telejornalismo é o texto apresentado pelo jornalista aqui no estúdio, sem chamar uma matéria ou VT. Isso mesmo, Renato. A nota simples é o que estamos fazendo agora. Não tem imagem para ser chamada. É feita pelo apresentador e pode ser chamada de cabeça ou nota pelada. O nome é engraçado, mas o que a gente lê aqui é tão importante que precisa ser noticiado. Mas agora vamos chamar um boletim. Isso que eu estou fazendo é uma cabeça como apresentadora. E antes do boletim, vamos conferir o que é uma pauta. Pois sem pauta não tem reportagem, nem boletim. Confira com a Camila Zanella. Pauta é a proposta de elaboração de uma matéria encaminhada à equipe de repórter e cinegrafista para a criação de uma reportagem. Murilo, conta pra gente qual é a importância de uma pauta. Boa noite. A importância da pauta, ela conduz toda a reportagem, né? Como você disse, ela dá o direcionamento para toda a equipe, para elas terem uma base para conseguirem desenvolver a matéria. De onde saem os dados para a criação dessa pauta? A equipe de produção ela fica responsável pela pauta, para fazer o levantamento das informações e apurar as mesmas. Qual é o passo a passo dessa criação? O produtor, eles vão pegar o direcionamento da matéria, o produtor ele vai achar os entrevistados e vai montar a cabeça, né? Que são pequenos trechos de introdução à matéria, para que o repórter e o cinegrafista tenha uma base para realizar a mesma. Eles vão, na hora que o repórter e o cinegrafista tiverem recebido a pauta, eles vão realizar o trabalho de imagens e vão finalizar a matéria. E que tipo de assunto deve conter nessa pauta jornalística? Vai depender muito do estilo da pauta e do estilo da matéria que os repórteres e os produtores vão fazer. Mas uma pauta jornalística, primeiramente, ela tem que ter todas as informações apuradas. Isso é de principal característica para que o repórter possa ter credibilidade ao passar o fato. E comprometimento do produtor com o entrevistado ou com as informações colocadas dentro da pauta. Obrigada, Murilo. Camila Zanella para o Foco News. E agora vamos descobrir o que é a produção de um telejornal com Lisandra Carvalho. A produção jornalística envolve todo o processo na elaboração de um telejornal, desde a rádio escuta para apurar o que será notícia na edição, ao agendamento de entrevistados e a busca por personagens e cenários. A produção também é responsável por auxiliar dentro do estúdio, na atenção com o tempo e na imagem dos apresentadores. Qual é a importância da produção, Pamela? Boa noite. Boa noite. Sem a produção não existe telejornal. Essa é basicamente o principal de tudo, né? A produção. Explica pra gente quais são as etapas da produção jornalística na TV. Existem 3 etapas, né? A etapa do descobrimento da notícia, da gravação e a transmissão para o público. O que você prefere fazer? Produção ou reportagem? E por quê? Eu prefiro produção, né? Porque produção a gente corre atrás de tudo e a emoção, né, de você estar por dentro de tudo, interagindo desde o descobrimento até a produção e depois a transmissão é muito empolgante. O produtor que trabalha no estúdio deve ficar atento a quê? Ao tempo. Sem dúvida nenhuma, o tempo é o mais importante, né? Todos os segundos são friamente calculados. Muito obrigada, Pamela. Lisandra Carvalho para o Foco News. E daqui a pouco você confere tudo sobre os bastidores de um telejornal. O quadro da meteorologia, economia e agenda cultural, saiba como foi a produção no Foco News. O mosquito Aedes aegypti já matou milhares de pessoas no Brasil, transmitindo o vírus da dengue. Ele também é o transmissor da zika e da chikungunya. Vamos juntos acabar com os focos e criadouros desse mosquito. Ele não é mais forte que um país inteiro. Esse é um problema nosso. Diga não à dengue.
Diga sim à vida. Uma reportagem jornalística tem 3 elementos básicos. A passagem do repórter. Uma entrevista que é chamada de sonora. E a locução feita pelo repórter para ser coberta por imagens, também conhecida como off. O repórter Fernando Veneroni acompanhou como é feita uma reportagem ou matéria. Confira. Uma reportagem possui vários elementos, como off, sonora, sob-som e a passagem, que é o que estou fazendo agora, onde o repórter aparece para dar o complemento da informação. O sob-som é um recurso usado para transportar o ouvinte para o cenário da notícia, aquele som captado no momento de uma ação. Não, para com isso, cara, sai, fumaça, sai daí, sai daí. Que isso, gente? Isso aqui não é cinema, não, gente. Isso aqui é teatro, fica jogando fumaça na cara dos outros, que isso? Em uma reportagem, uma das partes mais importantes é o off. Ele é caracterizado pelo momento onde a informação é passada pela voz do repórter, coberta por imagens relacionadas ao assunto abordado. Carros, ruas, mansões e piscinas são coisas comuns em um condomínio de luxo. Mas o que você está vendo não é real, e sim maquetes, construídas pelos alunos de Arquitetura e Urbanismo da Unitoledo para a Semana Plural. O telejornal pode ter o quadro de esportes. O Equador é o terceiro com 16. A Colômbia é a quarta com 16. A Argentina é a quinta também com 16. E nesse momento estaria jogando a repescagem para a Copa do Mundo de 2018 contra o vencedor da Oceania. O quadro do tempo e temperatura. O tempo pode ser gravado frente aos cenários com as cores verde ou azul. O cenário é obrigatório para que no processo de pós-produção sejam projetadas imagens virtuais. Essas imagens terão o mapa do tempo e a arte com as temperaturas mínima e máxima. Economia. O mercado financeiro está sempre em oscilação, mas para quem vai viajar, a notícia é boa. A Bovespa fechou em alta de 1,87%. O dólar fechou em R$ 3,20 e o euro fechou em R$ 3,59. É hora de comprar dólar para quem vai fazer a tão sonhada viagem. E agenda cultural. Olá, gente, boa noite. Fim de semana chegou e está na hora de curtir com os amigos, família ou até mesmo sozinhos, por que não? E para ajudar você a decidir, trazemos ótimas dicas de filmes que estão em cartaz essa semana nos cinemas da cidade. A Bruxa de Blair conta a história de um grupo de estudantes de Milwaukee durante uma viagem para acampar em uma das florestas da região e decidem penetrar ainda mais no coração das árvores do que o previsto e acabam descobrindo que as florestas escondem seres perigosos. Fique agora com um dos formatos mais utilizados no telejornalismo, o boletim. O boletim jornalístico é um formato de reportagem exibido em um telejornal. Ele pode ser gravado ou transmitido ao vivo, onde o repórter entrevista uma fonte. É o que estou desenvolvendo agora com a Raquel. Raquel, explica pra gente qual o objetivo de um boletim. Boa noite. Boa noite, Rayane. Então, o objetivo de um boletim é noticiar um assunto que seja urgente, né, que tenha importância, que no caso é o assunto quente. É assim que a gente chama no meio jornalístico. Ele normalmente é conduzido pelo repórter e tem cerca de mais ou menos 1 minuto. E quais são os elementos básicos desse boletim? O boletim ele tem 3 elementos básicos. A abertura, onde o repórter vai fazer uma introdução sobre o assunto abordado. Depois ele vai fazer as perguntas para o entrevistado, que é o que você está fazendo aqui agora, onde o entrevistado vai aparecer na câmera. E depois vai ter o final do boletim, onde o repórter vai falar o nome dele e do jornal, ou então chamar o apresentador na bancada. Tá certo, Raquel. E qual a diferença entre o boletim e a reportagem? O boletim ele é só o repórter e o entrevistado. A reportagem ela já é mais ampla, ela já é mais elaborada, né? Existem as edições da reportagem, onde tem imagens relacionadas sobre o tema, tem off, que é a voz do repórter somente, tem a sonora do entrevistado, então é mais elaborado que um boletim. E para você como repórter, o que é mais fácil produzir, um boletim ou uma reportagem? O boletim ele não é mais fácil, mas ele é mais simples, por precisar só dessa imagem do repórter e do entrevistado. Como a matéria já é mais elaborada, como eu disse antes, ela é um pouco mais complicada de fazer, mas os dois precisam de dedicação para ser feito. E qual deve ser a postura de um repórter durante o boletim? O repórter ele precisa ser sério, mas ele também não pode passar nervosismo para o entrevistado, ele precisa passar tranquilidade. E também não pode se desviar a atenção com muita facilidade, né? Ele tem que estar sempre focado ali no que ele está fazendo.
Tá certo, Raquel, muito obrigada pelas suas informações. Eu sou a Rayane, Cristina e eu volto com você, Adriele. O telejornal pode ter 15, 30 minutos ou até 1 hora de duração total. O processo global da produção do Foco News foi conferido pelo repórter Renato Rodrigues. Você conhece alguma das fases de produção de um telejornal? Vem aqui que a gente vai te mostrar. Você sabe o que é esse fundo verde? É um chroma key. Ele é utilizado na pré-produção de quadros para o telejornal. Aproveitando, vamos falar também um pouco das fases da produção do telejornal, que é o roteiro. Eu estou aqui com a Areta e a Areta vai falar um pouquinho quais são os passos na produção de um roteiro. Bom, os fatos são ordenados por relevância, observando se as pautas programadas foram realizadas. Perfeito. E Rayane, o que você pode complementar na produção desse roteiro? Bom, o roteiro é fragmentado em blocos e as cabeças são divididas entre as apresentadoras. Bom, nesses blocos é dividida a parte de esporte, de agenda cultural, as notícias mais importantes e afins, como economia, tempo e tudo mais que vocês acompanham diariamente no telejornal. Notícias do Brasil e do mundo vem primeiro. Daí, esportes, agenda cultural e tempo tendem a ser os últimos, trazendo um ar mais suave para a finalização do telejornal. Como que é feito o processo de gravação dentro do estúdio? Renato, como nós estamos ainda no 4º semestre de jornalismo, nós fazemos a reunião de pauta com a professora Melissa, que ela nos orienta desde o começo da montagem do jornal até o final, a buscar fontes e tudo mais. E na bancada, depois de preparado toda a pauta, o assunto que vai ser apresentado no nosso telejornal, monta a bancada com 2 apresentadores e lá vai ser passado os assuntos que foi discutido em pauta e os apresentadores vão poder chamar matérias, boletins, tempo, economia, tudo que o jornal tiver para apresentar. Quem está na banca vai fazer as chamadas. Rony, o que é imprescindível para a produção de um telejornal? Olha, Renato, para a produção de um telejornal, a primeira coisa que é imprescindível é uma boa produção. Mas além de uma boa produção, tem que ter uma organização, todo um trabalho e, é claro, o material que acompanha, o roteiro, o espelho, o script, os relatórios de reportagem são muito importantes para, na hora da edição de uma reportagem, o editor saber o que ele deve colocar e acrescentar em uma imagem. Rony, conta pra gente quais são os jargões do telejornal. Os jargões no telejornal, eles são muito usados no dia a dia. Alguns que são muito utilizados é o deadline, que é o prazo final de entrega de uma reportagem, é o roteiro, que é o que vai entrar em um jornal, como que ele vai entrar, o espelho, que é um material que entra para o diretor poder acompanhar quais são as matérias que ele deve acrescentar após cada cabeça, entre outros. Mas esses são alguns que são muito utilizados no dia a dia. Como que é feita a produção de boletins e reportagens? Conta pra gente. Bom, a produção dos dois é um pouco parecido, que consiste em a definição de uma pauta. Após a definição dessa pauta, eles vão analisar se cabe a reportagem ou o boletim. Quais são as diferenças? A reportagem ela pode ter um conteúdo mais denso, ela pode ter um trabalho melhor, ela pode ter uma imagem acrescentada e ela pode ser bem melhor trabalhada. O boletim já não, é algo mais conciso, é algo que tem que ser passado informação direta e rápida com uma agilidade maior. A nota coberta é um texto com imagens e locução do apresentador. Não tem equipe de cinegrafista e nem de repórter. É a sequência de chamadas ou principais manchetes que serão apresentadas durante o telejornal. Centro Universitário Toledo realiza processo seletivo para 2017. Análise e desenvolvimento de sistemas promove semana acadêmica. Seu olhar muda tudo. Com este conceito, o curso de publicidade da Unitoledo conquista primeiro prêmio nacional. Boneca Barbie inspira alunos de design de moda no desenvolvimento de atividades criativas. O Foco News volta já. E depois do Boa Noite tem o Roll, que são os créditos finais que aparecem aqui na sua tela. Boa noite e até a próxima edição do Foco News em 2017. Boa noite, espero que tenham aprendido com a gente.